O pecado entrou no mundo através de uma só pessoa. E o seu pecado trouxe a morte de toda a humanidade consigo. Com o resultado, a morte se espalhou por toda a humanidade, porque todos pecaram. Absolutamente todos pecaram, sem exceção. Antes da lei ser dada, o pecado já existia no mundo. Mas quando não há lei, assim também não pode existir pecado. Mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou toda a humanidade. Mesmo aqueles que não pecaram, eles foram separados de Deus. Agora preste atenção nessa última fala. A morte começou a dominar a raça humana. Você deve estar achando que isso que eu estou falando aqui é uma afirmação meio que sem pé nem cabeça para pessoas que não acreditam nessa questão toda do pecado original. E também é uma grande dúvida para as pessoas que até mesmo acreditam na palavra de Deus, aceitam e admitem que o pecado original foi causado pelos nossos antepassados, que nós conhecemos na palavra de Deus como Adão e Eva. Essas frases que vocês acabaram de ouvir nesta hora foram tiradas da palavra de Deus. Romanos capítulo 5, do versículo 12 até o versículo 19, você vai encontrar o apóstolo Paulo afirmando e reafirmando várias vezes que a causa da morte, que foi proporcionada pelo pecado original, e podemos assim assumir que todas as doenças, todos os tipos de morte, sofrimento ou qualquer coisa que leva você a morrer foram causados pelos nossos antepassados Adão e Eva. E hoje à noite eu estarei aqui para desmentir e provar para vocês através da palavra de Deus. Provar para vocês, não através das minhas palavras, mas através da palavra do próprio Senhor Jesus. E quando nós tratamos desse tipo de coisa, desse tipo de afirmação, em que nós falamos que o próprio Jesus, ele vai desmentir todo esse conceito de pecado original, mano, tu sabe que a parada é séria. Eu gostaria que você parasse nessa hora e fizesse algo muito importante, que é obviamente importante para o crescimento deste canal. Eu gostaria que você se certificasse que o seu sininho está acionado, para que você pudesse receber todas as notificações deste grande trabalho feito com grande amor para você. Nós sabemos que o YouTube não apoia esse tipo de conteúdo educacional. Eles, na verdade, adoram essa pacificação divina, porque fala muito desse amor falso, dessa coisa que nós temos que nos envergonhar ao tempo todo, que é a questão dos erros naturais, que a Bíblia chama de pecado, e eu não posso engolir isso. Trazendo para as pessoas um sentimento de culpa que não é nosso. Para e pensa comigo, ainda que isso tudo na palavra de Deus fosse verdade, você precisa entender que as pessoas que cometeram o pecado não foi eu, você, o seu neto, o seu bisneto. Foi Adão e Eva. E Deus, como presente, como parte da sua ira, ele simplesmente condena toda uma humanidade por um pecado que foi causado por pessoas que não têm conexão nenhuma e muito menos genética com a gente. O episódio de hoje ele foi separado de 3 maneiras. Uma, você acabou de ver a introdução, que fala muito bem do pecado original e da maneira que esse pecado entrou no mundo causando morte e sendo assim a desculpa para deformidades físicas, doenças, câncer. O que você pode, através dessas afirmações da Bíblia, que parece que tudo está ligado ali realmente no livro de Gênesis, e como Deus, dessa maneira maquiavélica e nessa farsa que você vai entender hoje. Porque pare e pensa comigo, não havendo pecado, você não precisa culpar o homem. Não necessitando culpar o homem, você não tem como exigir dele nenhum tipo de adoração, porque ele não é culpado. Então o pecado original serve como uma alavanca para que você jamais venha deixar de estar se culpando e reverenciando esse Deus que, na verdade, fez esse plano
totalmente orquestrado. Nós sabemos que ele não existe e o livro, a Bíblia, é o manual de manipulação de pessoas para controlar a vida das pessoas. Mas vamos aqui, mesmo que se ele existisse e todas essas afirmações contidas no livro de Gênesis fosse verdade, nós encontraríamos vários problemas. E hoje nós vamos sim, porque é domingão e dia das Santas Escrituras, dia da Palavra de Deus. E como eu sou um cara que eu sou preocupado com a verdade, nós iremos entrar em versículos, vamos passar um por um, nos versículos principais, mais engraçados, aberrações, na minha opinião, coisas que não fazem sentido nenhum, que no final tentam mostrar que você é o culpado de tudo isso que acontece no planeta, quando na verdade o Deus onipotente, onisciente, ele, de uma forma, mais uma vez, maquiavélica, orquestrou isso tudo para que você tivesse eternamente o peso nas suas costas. E depois deste vídeo, você vai ficar como uma pena, leve, livre, solto, porque olha, você não é obrigado a crer em algo que não tem evidência. Então vamos lá agora viajar e entrar de cabeça nos principais versículos do livro de Gênesis, mostrando, amados, mostrando que toda essa ideia de pecado original é uma farsa mentirosa contida na Bíblia. E no final, nós iremos com a conclusão mostrar através das Santas Escrituras e através de Jesus, que ele mesmo disse que esse negócio de pecado original não existe porra nenhuma. Não acredita? Fica comigo até o final, porque agora a gente vai embarcar no livro da criação, no livro das mentiras divinas, Gênesis. Então, primeiro vamos lá às definições, porque eu amo dar definições, para que depois a galera venha dizer que as coisas estão sendo mudadas aqui para poder apoiar a visão do ateísmo. Então vamos lá. O que é pecado? A palavra no grego, armatia, quer dizer errar o alvo, cometer um erro. Ou nós podemos concluir desta maneira, errar. Porém, nós podemos entender que essa conotação não é muito bem dada assim no livro de Gênesis, e muito menos para as pessoas evangélicas. Pecado, na mente deles e do jeito que eles querem definir, é uma separação entre o homem e Deus. Significa que o seu erro foi de uma maneira tão drástica que você criou esse shield, esse bloco entre você e essa pessoa divina, que é o Criador, segundo a Bíblia, de tudo que existe no universo e neste planeta. Com esse significado bem simples, vamos agora dar uma olhada e ver como que isso tudo foi orquestrado no livro de Gênesis. Agora nós estaremos dando para você Genesis Breakdown, versículo por versículo, obviamente que não todos os versículos, mas os versículos mais importantes para você entender o contexto do pecado original. Essa história bizarra em Gênesis capítulo 2 começa com Deus fazendo o seu jardim, brincando ali de criação. Deus sopra o fôlego de vida e o homem passa a respirar, e assim nós vemos o grande poder de Deus na sua criação. Não. Deus já começa trocando uma ideia bacana com Adão, dizendo, olha, eu vou deixar você comer tudo que faz parte desse jardim, porém, eu vou dar um conselho para você, esse conselho é bem sério. Eu vou colocar no meio do jardim uma árvore do conhecimento que eu quero que você não coma dessa árvore. Entenda uma coisa, o Deus Todo-Poderoso, ele cria o planeta Terra, faz o jardim do Éden. E uma coisa muito bizarra é que ele coloca essa árvore do conhecimento no meio do jardim aonde Adão está localizado. Não, pare e pensa comigo. Qual é o pai que pega uma garrafa de veneno e coloca 2 metros do seu filho? Daí você já pode entender que a historinha já vai começando bem bizarra. Deus cria a porra toda, coloca o homem no jardim e automaticamente coloca a maior tentação que o homem poderia ter, mesmo sabendo que o homem era inocente. Deus ele não poderia ter colocado a porra da árvore lá no pico do Everest? Ele não poderia ter pelo menos feito a árvore
de uma maneira que não fosse tão sedutora e que os frutos não fossem tão deliciosos. Porque vamos parar e pensar, Deus ele vai e chega para o homem e diz assim, olha, você pode comer de tudo, mas dessa árvore maravilhosa que eu criei para tentar você, parece que ele está fazendo o papel do diabo. Mas aí vai haver algumas pessoas dizendo que a razão por que Deus colocou a árvore do conhecimento no meio do jardim foi porque Deus queria dar liberdade do homem tomar decisões. Para tudo agora nessa porra. Se a segunda vinda de Jesus é a restauração do paraíso caído, significa que Deus ele vai mudar algumas coisas fazendo esse novo paraíso lá no céu de uma maneira que o homem não possa se corromper. E isso é a própria Bíblia que nos garante. O homem ele vai receber dessa segunda vinda um corpo incorruptível. Isso mesmo, a gente vai ser o Adão perfeito. Só que entenda uma coisa, esse Adão perfeito não xinga, não toma decisões, ele não come, ele não caga, ele não faz sexo, ele não briga, ele não reage emocionalmente, ele não faz nada a não ser adorar ao Senhor. Entenda que na primeira versão do homem, que foi bem ruim, parece que Deus ele não sabia muito bem o que estava fazendo e acabou dando o direito do homem de poder fazer o que ele quer. Na segunda versão, onde ele busca a sua igreja em Apocalipse, você não vai ser o Adão perfeito. Você vai ser o Adão robô, aonde você não terá emoções, você não terá direito de fazer nada. Você não vai ser você mesmo, a não ser uma máquina programada para adorar um ditador eternamente. Bom, vamos deixar isso de lado e agora vamos continuar analisando essa questão toda do pecado original nessa cagada bíblica. No capítulo 2, no versículo 18, Deus ele diz assim: não é bom que o homem esteja só, eis que lhe farei uma adjuntora. Bom, Deus fez todos os animais da terra em primeiro lugar e viu a necessidade que para a procriação todos esses animais precisariam ter uma adjuntora. Mas no caso do homem, ele esperou perceber que o homem estava só, porque ele é muito inteligente, o grande Deus onisciente, e resolveu dessa vez agir como um doutor cirúrgico. Isso mesmo, Deus, aquele que criou o universo do nada, através do poder da sua palavra, céus, terras e o caralho é quatro, ele simplesmente decide agora dar uma de cirurgião, arranca a costela de Adão e faz ali a mulher, porque ele não tinha mais nada o que fazer, né? Então ele resolveu mais uma vez ocupar o seu tempo na hora que Adão estava dormindo e ele fazer para ele ali uma esposa. Tudo bem. Depois disso, a ordem de Deus é simples. Olha, vocês não têm nada o que fazer, então vocês vão fazer sexo. É isso mesmo. Deus dá uma ordem direta para eles multiplicarem. O que você está achando que é multiplicar? É fazer sexo. Então, praticamente, Adão e Eva passavam um dia todo metendo, porque não havia internet, Facebook, não havia fogão para cozinhar, não havia cinema, não havia nenhum tipo de entretenimento. Pelo que a palavra de Deus fala, eles eram muito bonitos, então o lance era foder o dia todo. Uma delícia, eu adorar fazer isso. Imagina, você não tem que trabalhar e passar o dia todo metendo. Nisso daí eu concordo com Deus, foi ótima a ideia. Mas nós temos um grande problema com essa história toda. Segura aí. Pare e pensa comigo que a morte ainda não tinha entrado no planeta Terra. Ele não fazia parte da vida de Adão e Eva e dos seres humanos. Bom, a Bíblia está dizendo ali que eles iam multiplicar. Pare e pensa comigo agora, se Adão e Eva nunca tivessem pecado. Você já parou para imaginar quantas pessoas estariam no planeta Terra hoje vivendo eternamente? Faz os números comigo aqui agora e pensa direitinho. Hoje nós temos aproximadamente 8 bilhões de seres humanos que constantemente nascem e morrem. Nós sabemos que nós passamos por guerra, passamos por devastações de pandemias que mataram milhões de pessoas. Nós sabemos que já morreram bilhões de pessoas desde a época que o ser humano vem andando aqui no planeta Terra, e nós sabemos também que seres humanos vêm morrendo. Mas segundo essa questão toda de Gênesis, parece que
o pecado e a afirmação de Paulo que somente a morte, ela entrou na humanidade por causa do pecado original. Então, se Adão e Eva não tivessem pecado, como que estaria o mundo hoje? Populado como um mundo de coelhos? Só daí você pode ver que essa questão toda do pecado original é uma farsa. O homem é basicamente obrigado a pecar nessa questão toda da Bíblia, porque se ele não pecasse, não faria sentido nenhum, mesmo sabendo que a Bíblia já não faz sentido, mas apologistas, pastores não iriam explicar como que nós iríamos fazer com uma superpopulação de pessoas no planeta Terra que não pecam e que não morrem. A Bíblia é uma mentira deslavada. Capítulo 3 de Gênesis e a queda do homem. No primeiro versículo, nós podemos já olhar como Deus é desonesto. Então acompanha aí comigo o primeiro versículo para você entender legal. A Bíblia fala que a serpente ela é o animal mais inteligente, mais sagaz de todos. Que Deus criou. Ali no começo do capítulo 3 vem a afirmação que de todos os animais, Deus criou a serpente mais astuta de todas. Então vamos lá no recap. Deus coloca uma árvore no meio de um jardim perfeito, com seres humanos perfeitos, com uma fruta deliciosa que vai fazer com que a gente venha morrer, que foi colocada por Deus. Deus também coloca de bônus uma serpente, que ele mesmo declara que essa serpente é a mais inteligente de todas. Vai vendo o joguinho de Deus. A serpente começa um diálogo que eu vou dizer pra você, ela é o personagem mais honesto dessa história toda. Porque a serpente, ela não tenta enganar como os pastores tentam mostrar nas igrejas, nas suas pregaçõezinhas fuleiras. A serpente, ela só faz questionamentos. E um desses questionamentos, ela diz, por que que Deus não vai deixar vocês comer de todos os frutos? Por que que ele deixou você comer de 99% dos frutos, porém tem um somente que ele disse para você não se alimentar? Entenda que essa foi uma pergunta. A própria Eva, inocente, porque eles não tinham pecado, e pare e pensa comigo, como que alguém vai saber que está pronto a pecar ou errar se essa mesma pessoa nunca pecou ou errou antes? Como é gostoso ser um crente de verdade. Eu dou 5 segundos para você pensar nisso. Aí você pode deixar na caixinha de comentários. E se você tiver um comentáriozinho bem bacana, eu dou até um coraçãozinho para você. Mas se você for mal educado, tu vai tomar um bloco no rabo. A serpente, a mais inteligente de todos os animais que estavam caminhando na face da Terra. Isso mesmo, Deus deu um super freaking brain para essa serpente. Que foi colocada por Deus e criada por ele, tá? Então para. Faz uma pergunta incrível para Eva. A serpente, no maior cara de pau do mundo, diz assim, Eva, porra, se vocês comerem da árvore do conhecimento, vocês não vão morrer. E deixa eu perguntar para vocês, quando Eva comeu, quando Adão comeu, eles morreram? Então, a serpente, ela estava correta, mais uma vez. O cara que fez toda a trama não são eles, é o cara lá de cima. A serpente diz assim, ó, no dia que vocês comerem dessa árvore, vocês serão como Deus. Entenda que a serpente está sendo super sincera. Eles falaram, olha, vocês vão perder essa inocência de vocês e vocês vão ser como o Criador de vocês, conhecedores do bem e do mal. Não parece uma coisa tão ruim assim. No capítulo 3, versículo 6, você vê que Eva se depara com essa árvore. E o que a Bíblia nos relata? Que esses frutos são agradáveis aos olhos, têm cheiro deliciosos. Parece uma fruta super mega deliciosa. Acaba sendo uma tentação irrecusável. Mas se lembre que essa árvore foi criada por Deus. Deus ele não poderia ter criado uma fruta fedorenta, que nem aquela fruta que nós sabemos que tem na Ásia, o durian, que ela tem cheiro de podre quando você abre ela, se você tocar. Até mesmo a jaca do Brasil, para algumas pessoas o odor é terrível. Deus poderia ter feito a porra de uma jaca, tipo, cheia de espinho, difícil para abrir, é toda cheia de goma, ninguém vai querer comer essa porra, só a galera do Brasil mesmo que adora um pecado, e teria resolvido o problema. Mas Deus fez um negócio bom demais para dizer não. Vocês não estão entendendo? Segue a linha de raciocínio comigo.
E, meus queridos primatas, a bosta está feita. Eva come o fruto, que depois é passada para Adão, que depois vira esse bostier todinho que vocês sabem. A primeira coisa que aconteceu, eles deram conta que estavam nus. Isso para mim não faz sentido nenhum, porque isso vai levar a um versículo bem bizarro que vocês vão ver. Deus, ele aparece para Adão e Eva e você vê aquele joguinho de culpa. Deus aparece para Adão e pergunta o que aconteceu. O que me deixa mais puto nessa história é que o Deus onisciente procura Adão no meio do jardim que ele criou e sabe a porra do mapeamento de cós salteado. Adão, cadê você? Deus sabia, cacete! Aí vinham os apologistas querendo dar assim uns pulinhos, tentando explicar. Ah, porque ele quer humanizar a porra toda para o homem poder entender. O homem era inocente perfeito. Não tem essa babaquice. Deus poderia aparecer no momento exato que eles fizeram a cagada e falar, porra, vocês quebraram meus mandamentos. Não era pra ter feito dessa maneira. Mas não, tudo tem que acontecer de uma maneira bem mágica e tem que ter um mistério, um drama do cacete. Bom, Adão aparece e fala, olha, o negócio é o seguinte, o primeiro ato machista da palavra de Deus foi a mulher que tu me deste. Eva olha pra cara de Adão e fala, cara de pau, não fui eu, foi a porra da serpente que Deus fez. A serpente fica calada em vez de falar, eu não tenho culpa de nada, quem me colocou aqui foi Deus. Se vocês têm que reclamar de alguma bosta, reclama com ele, porque ele que estragou o plano de vocês desde o começo com essa bosta toda de pecado original que tinha que acontecer, porque o planeta não é suportar ter trilhões de pessoas numa bolinha pequena, porque isso aqui não é da proporção do Sol. Quando Deus percebe que a bosta tá toda completa, ele faz algo muito bizarro. O Criador do Universo, ele vai coser um casaco de pele para Adão e Eva, porque eles estão, tipo assim, né, pelados. E ele não podia pedir para aparecer um casaco da Gucci, porque ele é criador. Na verdade, ele não cria nada, né? Nada no universo se cria, são rearrangement de matéria, né? Tudo já é pré-existente, a gente só faz reverse engineer para fazer as coisas, né? Claro, mas Deus não sabe disso, né? Então ele vai sentar por detrás de uma máquina de coser e ele mesmo, ou talvez ele vai fazer na mão um casaco pros dois, uma cena idiota na palavra de Deus. O desfecho final dessa história bizarra do pecado original é que Deus resolve selar o jardim do Éden e aquela profecia muito conhecida, que todos, na verdade, conhecem, que aquele que ia vir e esmagar a cabeça da serpente, o Adão perfeito, trazer, na verdade, redenção para a humanidade que não serviu de nada. Porque Jesus veio, morreu e a bosta continua na mesma. É simplesmente evangélicos dizendo que por causa desse sacrifício você tem direito a algo que não é verdade. Eles te vendem o produto que não existe, mas você paga por ele em dinheiro, que é as suas economias, isso é o 10%. Bom, já que você viu essa história toda bizarra e eu dei para você todos os versículos sobre a questão do pecado original, você pode tirar suas conclusões, ir na sua casa e ver que isso não passa de uma farsa. Que se realmente as coisas que a Bíblia diz que são verdade, essas afirmações fossem realmente a vontade, a palavra de Deus, isso seria algo que nós poderíamos refutar do princípio de Gênesis até o final de Gênesis, porque não faz sentido. Mas eu quero dizer algo para você, e eu sei que é isso que você esperou a noite toda. Sérgio, você falou pra gente que tem, na verdade, uma passagem na Bíblia em que Jesus, ele detona completamente toda essa questão do pecado original. E ele conta esse babado fortíssimo pra gente, dizendo, olha galera, isso não existe, foi um plano do meu pai. Porque se você não lembra, ele é o Espírito Santo, ele é o Pai é o Filho, então eles sabem. Tanto que no começo de Gênesis você vai encontrar várias vezes Deus dizendo que nós, significa no plural, que havia pessoas ali na criação sempre com Deus. E nós sabemos quem é. Segundo a Bíblia, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Então você vai saber agora esse grande versículo que você vai poder tacar na cara do seu amigo cristão e dizer para ele, olha, não existe pecado original segundo Jesus. Vamos lá. Abram comigo as suas Bíblias em João capítulo 9, no versículo 1.
Nós conhecemos muito bem essa passagem do homem cego e o milagre que Jesus fez na vida deste homem, cuspindo ali no chão, fazendo aquela mistura e ali curando o cego. Mas o ponto que eu quero que você, nesta noite, perceba e analise profundamente é o que Jesus vai dizer para os discípulos. Os discípulos irão interrogar a Jesus dizendo: Senhor, quem foi que pecou para que esse homem nascesse cego? Olha bem a pergunta dos discípulos. Será que os seus pais? Ele? Alguém, Jesus? Alguém pecou para que esse homem viesse a nascer com essa condição? Pare e preste atenção agora no começo deste vídeo, quando eu falei para você sobre Romanos capítulo 5. A resposta de Jesus entrega completamente a farsa de Deus, que é Ele mesmo, em relação do pecado original. E você vai ler comigo. E no versículo 3, você vai observar comigo a resposta de Jesus em relação à grande pergunta, super maravilhosa pergunta dos discípulos. Jesus fala: nem ele pecou, nem seus pais. Faltou ele dizer, não foi Adão, não foi Eva, não foi o plano do pecado original, não foi nada, é simplesmente o meu pai, um narcisista que gosta de ser adorado. Ele simplesmente permitiu que essas condições viessem a acontecer para que a glória dele seja manifestada na sua vida. Deixa eu te perguntar uma coisa, quando você assa um bolo, se você assa esse bolo ele foi assado de uma maneira errada, por que depois você vai tentar consertar ele? Por que não fazer com que o bolo ele venha sair perfeito na primeira vez? Uma vez que você assa o bolo, parceiro, não tem como você consertar ele. E é praticamente isso que Deus tenta fazer. Ele tenta, através desse pecado original, justificar tudo o que acontece no planeta. Não foi culpa de Adão, foi culpa da decisão de Adão, mas na verdade foi um plano maquiavélico da parte de Deus, porque a sua glória, o seu narcisismo, a sua falta, o seu problema sentimental, porque ele criou o homem, porque ele se sentiu sozinho. Como um Deus perfeito, precisa criar qualquer ser para adorá-lo. Você já é perfeito. Você não precisa de ninguém te adorando. Outra coisa, eu sendo ser perfeito, eu jamais gostaria de ser adorado, porque a adoração para mim é babação de ovo. Então, se todas as mazelas, se tudo que acontece nesse planeta foi dado, foi justificado no pecado original, meus primatas, Jesus manda dizer para você que não foi nada disso. Foi porque o pai dele é um cara que se sente muito sozinho, precisa ser adorado, fazer de vez em quando uns truques de mágica e depois, se você não aceitar, mandar você pro inferno. Muito obrigado por tudo, meus queridos primatas. Eu acredito que essa noite foi alucinante. Um material especialmente para você. Se você gostou, se você também odiou, não deixa de deixar o seu dislike, porque ajuda a gente na plataforma. Mas se você gostou, como essa galera da Premiere, que eu sou apaixonado por vocês, olha, muito obrigado por todos, e semana que vem nós teremos shorts, teremos vídeos novos, teremos também, olha, cada título, cada pegada que você não imagina. O programa Ateu Dispor está crescendo, evoluindo com a ajuda de vocês. Muito obrigado por tudo. E olha, fique comigo, não abandone o barco, porque nós temos muito para viver juntos, tá bom? Muito obrigado, e a satisfação é toda minha por ter vocês participando deste canal. Eu vejo vocês durante a semana, meus queridos, amados, lindos, maravilhosos primatas.